vamos apreciar, como é de saber-se geral, apenas as condutas dos magistrados. Vamos, em nenhum momento, julgar outras matérias que não sejam as matérias disciplinares, de modo que eu vou me pautar aqui, nesse primeiro item 14, apenas nesses temas relacionados à imputação de descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. É evidente que é um truísmo dizer que descumprir uma decisão de qualquer tribunal por um órgão inferior já é corroer o sistema da democracia como um todo, sobretudo o Estado de Direito. Descumprir uma decisão do Supremo, então, e ainda de maneira deliberada, aí é o caos. E aqui é o que eu pretendo demonstrar, que os indícios são todos nesse sentido. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de abril de 2024. São 11 horas da manhã. O Conselho Nacional de Justiça julga o caso escandaloso da fundação ilegal homologada pela juíza Gabriela Hartz e também o descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal que foram basicamente ignoradas pelos juízes da Lava Jato. E quando eu falo de juízes da Lava Jato, foram ignoradas pelos juízes de primeiro grau, quais sejam Sérgio Moro e Gabriela Hartz, e também pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e, além disso, inclusive pelo atual juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, que é aquele que toca a vara que Moro usou para cometer vários crimes. Depois a própria juíza Gabriela Hartz, que condenou o Lula a 12 anos pelo caso do sítio de Atibaia, usando como provas o fato de que havia peças de roupa de Lula e da mulher dele e alguns objetos deles no sítio. O sítio passou a ser deles por causa disso. Quando se vê o que foi usado para condenar o presidente Lula na Lava Jato por esse caso e também pelo caso do Triplex, a gente fica se perguntando, contra o Bolsonaro há provas reais, provas materiais, provas concretas, não meras suposições como aquelas que foram usadas para colocar o Lula na cadeia, e nada acontece com o Bolsonaro. O Conselho Nacional de Justiça revogou o afastamento da Gabriela Hartz, mas manteve o dos desembargadores do TRF4 e ele também devolveu ao juiz titular da 13ª Vara a participação naquela vara. Então foram 2 juízes que tiveram o afastamento suspenso e 2 tiveram o afastamento mantido. Porém, segundo a mídia, após reverter esses afastamentos, o Conselho Nacional de Justiça vai sim julgar os magistrados da Lava Jato e tem uma maioria que pretende condenar esses juízes. A decisão do Conselho Nacional de Justiça de, por maioria, reverter os afastamentos de 2 magistrados da Operação Lava Jato não encerra a análise do caso. Uma vez derrubados os afastamentos de Gabriela Hartz e Danilo Pereira, que é o atual juiz da 13ª Vara, aquela vara do Moro, definidos inicialmente em decisão individual do Corregedor Nacional de Justiça Luiz Felipe Salomão, o CNJ deve formar maioria para abrir processo administrativo contra ambos. Integrantes do CNJ, ouvidos pelo blog, afirmam que essa corrente é majoritária e que há motivos para a abertura do processo administrativo disciplinar. Uma dessas razões seria mostrar que não se pode contaminar o debate politicamente com decisões que eles consideram assodadas, como a do corregedor.
Ao mesmo tempo, é preciso ter uma resposta de apuração, desde que num time responsável com direito de ampla defesa, segundo um deles. Outro conselheiro lembrou que os advogados das partes não tinham tido acesso integral ao material que embasou a decisão monocrática de Salomão. O próprio presidente do CNJ, o Luiz Roberto Barroso, disse que seria impossível ler material tão grande somente na véspera do julgamento. Há uma avaliação de que houve um empate ontem no CNJ. De um lado, Salomão ganhou ao forçar o Conselho a julgar o tema da Lava Jato, algo que ele vinha tentando desde fevereiro. De outro lado, Barroso venceu a proferir a tese seguida pela maioria e manter a bola no chão. Não se afasta ninguém do cargo por decisão monocrática e sem garantir acesso aos autos. Sem afastamento imediato e com possível PAD aberto, os magistrados citados nos processos terão de responder a uma apuração interna que pode levar a punições relacionadas ao exercício da magistratura. O debate com ampla defesa em colegiado é o mais adequado para todos os casos, inclusive os que movimentam torcidas políticas. É bom que se entenda o que é que vai acontecer. O fato de juízes terem tido revertidos o seu afastamento não quer dizer que eles vão se salvar. Só que ontem foram julgados apenas 4 juízes afastados, 2 de primeira instância e 2 de segunda instância do TRF4. Então aí o Sérgio Moro não entrou nessa história. Vai se produzir provavelmente um embate menos difícil no CNJ quando o alvo for Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro inclusive nem juiz é mais, ele deixou a magistratura e foi trabalhar num governo de alguém que ele beneficiou com o julgamento do Lula. Então a situação do Sérgio Moro, o que aconteceu lá no CNJ ontem, mostra que a situação do Moro no CNJ vai ser muito pior e do Dallagnol pior ainda no que diz respeito a uma queixa-crime por tentarem desviar bilhões de reais do acervo financeiro e patrimonial da Lava Jato. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.